estava aqui semana passada? Acho que a maioria, né? Então a gente consegue hoje direto, né, para o assunto. A gente viu essa parte aqui da infância, né? O espírito na infância, até a pergunta 381, acho, né? Vamos ver se funciona isso aqui então. Olha, funcionou, gente. Hoje não tem quem vá ler, então eu mesmo que vou ler, tá? Durante a infância, sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe? Não, esse estado corresponde a uma necessidade e está na ordem da natureza e de acordo com as vistas da providência. É um período de repouso do espírito. A pergunta foi com referência a, por exemplo, a gente falou que enquanto criança ainda não tem todo o desenvolvimento pronto, né? Físico, né? Então, por isso, ele fala, não é um constrangimento, já que a gente fala que o espírito não tem infância, o espírito não tem idade, não é chato ele ter que passar por esse período e não ter como, digamos assim, ele tem as ferramentas, mas ainda não está no ponto para poder fazer as coisas, digamos assim, né? A grosso modo seria isso, né? Mas, deixa eu só pegar um negócio aqui, gente. Pegar cola aqui. Então, assim, vamos entender que é um período em que primeiro que o espírito sabe antes de encarnar, ele sabe as fases que ele vai passar, ele conhece, certo? Ele já sabe. Ele não sabe como vai ser, mas ele sabe as etapas que ele vai ter que atravessar. E essa etapa, a gente fala assim que não é um constrangimento, porque digamos que é um período em que ele tem mais um tempinho, apesar dele ter o tempo todo do outro lado, para se preparar para estar aqui, essa fase é um tempo em que, por mais que ele achasse, né, desconfiasse, ou imaginasse, planeja, né, porque tem toda uma variável. Por mais que você antecipadamente conheça, saiba, mas você não sabe os pormenores daquilo. Então, é um período da infância que você vai ter de quando nasce até começar a ter noção mais ciente da coisa, que vai ser ali na pré-adolescência, na adolescência, que aí que o bicho vai pegar, né? Esse tempo é como se fosse um tempo para você dizer, é planejado, mas não era, o contexto é um pouquinho diferente, então eu tenho que me adaptar a isso. Então, é um tempo para ele fazer essa adaptação, ok, gente? Aí, assim, principalmente é um repouso para o espírito que ainda carrega uma ignorância, ou seja, que carrega, a gente fala assim, carrega um karma. Karma, e a gente entende que é alguma coisa que você trouxe, a gente aprendeu, né, assim, que karma é aquilo que você vai se sobrepondo de problemas, de dificuldades que você não consegue ou que você faz errado. E, na verdade, o karma é a ação e a reação, só isso. Não existe punição de karma, existe você realizar aquilo que não foi muito bem realizado, ele vai ficar com uma arestas para tirar, para refazer. Isso é karma. Então, a karma é ação e reação. Não é, vamos desmistificar isso também. Karma, puxa, eu tenho um karma, eu tenho que pagar. Não, você não aprendeu ainda aquela lição. Então, você vai carregar aquilo para aprender, né, a lição. Só isso. Então, assim, é um período em que ele tem, por exemplo, se ele tem um karma muito pesado de uma situação que ele não soube fazer, ele não soube resolver numa boa, e acabou trazendo coisas não tão boas para quem conviveu com ele. Eu estou falando
Em vez de falar, ele foi ruim com outra pessoa, não, ele não fez ou fez errado por uma ignorância. Então, ele acarretou um karma. Então, é bom que ele tenha esse tempo para que ele se prepare, para quando ele tiver lá sua adolescência para a vida adulta, ele vai sentir na pele, porque daí ele vai, cada vez mais, vai se vestir do que ele é, efetivamente, e deixar de precisar dos cuidados físicos, né? Ele vai deixar de precisar tanto daqueles cuidados maternais que a vida biológica exige, e vai começar a ter que se virar. E aí é onde ele vai se vestindo cada vez mais dele mesmo, naquele corpo material. Então é bom esse tempo. Então não é constrangimento, é um tempo. Um detalhe. Está na ordem da natureza de acordo com as vistas da providência. O que você entende por isso? Hein? O que você entende por isso? Está na ordem da natureza de acordo com as vistas da providência. Vamos ler assim. Está na ordem das coisas naturais, da existência, e de acordo com as vistas de cada uma, de cada consciência divina, de cada um da gente mesmo, e não de uma providência externa. Então, isso nunca, jamais existe alguma coisa fora que determina. Não existe. Só vai, por mais que seja um espírito que precise totalmente de que outro o ajude, mas só se ele for numa ignorância quase que ovoide. Senão, é ele a escolha sempre dele. Porque não é que ele diz, eu escolho isso, é que ele tem uma frequência, uma sintonia, ele está numa onda de sintonia. Então, aonde ele se sintoniza é a escolha. Então, não é a escolha a gente dizer, eu quero isso. Não. Você querer e você vibrar são coisas completamente diferentes. Certo? Qual a utilidade para o espírito de passar pelo estado da infância? Vocês vão falar, a gente acabou de falar aí que é bom um período que ele possa ter até, né, se vestir totalmente dele próprio, né, e se mostrar para o mundo e dizer, agora sou eu. Que é assim que adolescente mostra. Agora é ele. É ele ser. Tá? Qual a utilidade, então, de ter que passar por essa infância? Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, às coisas que os pais ensinam, que os outros, né, estão ali para passar, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-los. Por isso, da grande responsabilidade da missão dos pais, porque cabe aos pais, até na idade que começa né, a ser adulto, digamos que antigamente era mais cedo, hoje acho que é aos 20 e pouco, né? Dizem que não é mais os 18, mas enfim, é uma responsabilidade, porque os filhos, a convivência é tão próxima daquelas pessoas, dos pais, né? Digamos de uma forma normal, né? Logicamente que tem N famílias, N jeitos, mas vamos considerar aí que existe alguém, pode ser a avó, pode ser o tio, alguém que está por perto que vai auxiliar nessa disciplina, nessa orientação, né? Então, por isso, essa utilidade, tá? Logicamente que, deixa eu ver aqui. Logicamente que, por exemplo, o espírito sabedor é inteligente, tem conhecimentos,
e tal, mas não tem moral, não aprendeu ainda a ter virtudes, né? A ser maleável, a ser amoroso, não tem ainda isso. Então, é muito útil para ele, porque, principalmente, se ele está vindo com um karma meio de alguns inimigos, digamos assim, alguém que não goste muito do que ele aprontou da anterior, é um momento em que ele pode até mesmo ficar meio que na sombra, meio que escondido. Por mais que os espíritos, entre aspas, obsessores, encontrem, porque encontra, vocês bem devem ter visto os casos já em que crianças, às vezes os pais falam, né, a criança chora muito, a criança tem, né, sintomas de que está sofrendo, de criança que está irritadiça, e que muitas vezes vai no centro, ou vai benzer, ou vai levar para alguém auxiliar espiritualmente, e às vezes as pessoas falam, é porque fulano está junto dele, está atrapalhando, porque encontrou ele como espírito, certo? Mas, vamos dizer assim, que o espírito, na verdade, o obsessor, ele pode até incomodar, mas ele sabe que aquele ali não está no ponto de briga por igual para igual, digamos assim. A grosso modo, é como se ele falasse, até o obsessor vai dizer assim, não é a hora ainda. Porque se ele atazana a criança, a criança não tem como sentir totalmente ainda. Quem vai sofrer mais vai ser os pais, pelo que a criança sofre. Mas é como se o obsessor fosse dizer assim, não, eu vou pegar ele lá na frente. Entende? Então, por isso que é um momento, é um período em que para ele também é bom, para que como se ele ficasse um pouquinho, respirasse, para ele poder enfrentar o que ele vai ter que enfrentar para frente. Porque ninguém escapa e ninguém foge da reação. Então, não é que o outro vai ser ruim com ele, é apenas uma reação. Então, é como se ele se preparasse para segurar a peteca depois. De como ele vai lidar com isso, aí vai depender dele e de quem, no contexto que ele tiver, que pode lhe auxiliar para ele ser de um jeito, reagir de um jeito ou de outro, quando o seu, entre aspas, inimigo surgir mais para frente. Certo? Algum comentário, gente? Oi. Sim. É. Criança. É. Que tirava o sossego, né, dele. Olha só. Sim.
Tá vendo o que eu falei do contexto, gente? O espírito sabe, porque ele provavelmente, né, como qualquer um de nós, tem aí uma carga, alguma coisa para sanar dessa vez, e não tem dúvida, quem não lhe quer bem, encontra. Olha, gente, é mais fácil, né, aquele que tem uma ojeriza, uma encrenca com alguém, ter esse espírito de vingança muito forte do que aquele que ama vai buscar, sabe? Por incrível que pareça, ainda a nossa humanidade, e quando eu falo humanidade, seja nós, aqui, seja outros, sejam espíritos que estão sem o corpo. Eu estou dizendo de uma forma geral. Nós ainda estamos nessa fase ainda de que, bem ou mal, a gente às vezes, por mais que a gente batalhe para não ser, mas ainda a nossa fase é daquela ainda de olhar, se fizer alguma coisa para a gente ainda tem raiva, a gente ainda tem, né? A gente ainda primeira coisa que vem na cabeça é revidar. É nosso processo, nós estamos aqui ainda assim. Então não adianta ele falar, eu já virei bonzinho. Não, é o nosso processo. Então, assim, tanto lá quanto cá, nós estamos no mesmo momento. Diferença só tem corpo, não tem corpo. Então, acontecer isso, né, como uma criança, claro que acontece. Agora, é útil? Porque às vezes, num contexto que está aí de vivenciar isso, uma coisa diferente, pode o outro, quem estava junto, pode ser auxiliado, tá? Agora vai depender muito desse ser que hoje tem 4 anos biologicamente. Como a gente tem casos aqui, e eu particularmente me entristeço, de pessoas na evangelização que a gente teve por anos aqui. Anos. E que, infelizmente, buscou outros caminhos. Então, assim, vejam como a dependência, como depende de cada um. Por mais que nós peguemos no colo. E aí eu estou falando de filho, gente. Eu não estou falando de amigo, nem de uma criança na evangelização, por exemplo, ou na escola. Eu estou falando de filho. Quantos pais, quem viu esses dias no Instagram, a mãe desesperada, chorando, não te criei para isso. E pedindo perdão para as pessoas que o filho dela roubou dentro do ônibus. Ela se desesperava, porque ela falava, não foi desse jeito. É a cara do menino, aquela cara de que, deu errado, deu ruim. Sabe, tipo assim, um ser que falou, não sabe, mas deixou o outro lado falar mais alto. Por mais que uma mãe tenha feito tudo. Então, assim, olha a carinha que eu coloquei ali, propositadamente. Por quê? Porque nós temos criança, sim, não se enganem. Nós temos criança de 2, 3 anos, nós temos, às vezes, bebê de poucos meses, que são bebês assim que às vezes não suportam alguém, não querem o colo de alguém. Por quê? Ele sabia que ia vir naquele contexto. Porque ele tinha que estar ali. E às vezes não quer. Depois que vem, é uma briga dele com ele mesmo. Ele vai ter que se virar com essa briga. Então, assim, a gente tem muita criança que te olha assim, você fala, nossa mãe. É ou não é, gente? Assim como a gente tem criança que olha pra gente, a gente se desmancha. É pela criança ou é pelo ser que nós estamos olhando? Prestem atenção. Como tem, por mais fofinho, bonitinho, pelos olhos, a gente olha e, assim, dilui a gente de amor. Como tem aqueles que é bonitinho, mas você olha nos olhinhos, não é que seja ruim, mas você não sente a mesma coisa. Por que será? Porque quando você olha para a criança, a gente tem que sempre olhar com esse respeito, que é um ser. Com toda a sua história, com todas as suas dificuldades, com todos os seus aprendizados, com tudo, com toda a bagagem. Então você não é mais que ele não é mais que você. Apenas tempos diferentes. Não é?
Às vezes, na mesma casa, um se sobressai de uma coisa, outro se sobressai de outra. E você olha e fala, meu Deus, os pais fizeram a mesma coisa. O contexto era o mesmo. Como explica isso, gente? E a mãe se desespera. Os pais se desesperam com filhos. Enquanto que o outro é daqueles assim que todo mundo ama. É a mãe e o pai? A diferença do amor, a mãe do pai? É a disciplina que ensinaram? É a escola diferente? Ah, mas ele não teve oportunidade, morava lá num lugar difícil, na favela. Desculpa, gente, desculpa. Mas tem pessoas, tem seres hoje que se sobressaem assim tremendamente aonde estiver. Tem outros que estão num berço de ouro e só faz M. Então não é o contexto, é dificuldade maior, mas não é o contexto que faz. Ele pode auxiliar, pode facilitar, mas não é responsabilidade do contexto, não, nem do pai e da mãe, ok? Então, assim, por que a utilidade? Porque não conheceis o que a inocência das crianças oculta. A gente conhece? Não dá para saber. Não dá para saber. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, e nem o que serão. Contudo, devota-lhes afeto, carinho, amor e cuidado. Viu por que tem que ser pequenininho, bonitinho, redondinho, bochechudinho? Porque senão, não vai ter alguém que olhe e diga, eu quero cuidar, eu quero ensinar, eu quero dizer para você aonde que é o caminho mais adequado. Se não for assim, você não vai fazer. Você não vai fazer. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, assim, né? Digamos assim, um espírito meio rebelde, a capa da inconsciência cobra-lhe as más ações. Ele pode ter índole, mas ele ainda não faz pesado. Tem uns que fazem, né? É mal ter uma idadezinha, vai fazer, infelizmente. O amor dos pais se enfraqueceria frente a um caráter áspero e intratável, ao passo que, achando que os seus filhos são bons e dóceis, os pais lhes dedicam toda a afeição e o cercam dos mais minuciosos cuidados. Por isso, é importante essa fase do espírito. Por que é o choro a primeira manifestação da criança ao nascer? Resposta: para estimular o interesse da genitora e provocar os cuidados de que necessite. Não é evidente que se suas manifestações fossem todas de alegria, quando ainda não sabe falar, pouco se inquietaria os que o cercam, com os cuidados que lhes são indispensáveis. Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. Gente, é aquela história, né? Por que chora? Né? Se você parar para pensar, faz sentido, né? Se o bichinho fica lá caladinho, quietinho, a mãe esquece. Não, pode até não esquecer que a mãe fica do lado do berço, mas assim, se não disser alguma coisa que tá ruim, é o único jeito que ele tem de dizer, ei, tô aqui, ei, tá ruim. É o único jeito. É o único jeito que acharem para fazer isso. Porque lembrando bem, vocês acham que tem... Primeira coisa, quem aqui acha viável que existem outras humanidades, que não seja essa biológica? Quem aqui? Ah, tá bem. Que bom, a maioria acha. Porque não acha que a gente está sozinho nisso, né? Ia ser muita pretensão, né? Não estamos sozinhos. Então, só para lembrá-los que nossa condição material e biológica é a única que tem essa experiência da infância. Muitas outras humanidades não têm. O ser acontece de N formas, tá? Vão buscar e ler e descobrir aí. Acontece de N formas, mas não tem essa fase de infância. Essa faz parte de uma experiência biológica, material, nossa, em que nós, espíritos,
dissermos, eu topo, eu vou experimentar, eu vou fazer parte. Exatamente. Todos nós fizemos. Todos nós. Boa parte fez, falou, eu topo. E está aqui desde então. Então, só lembrando que essa é uma experiência nossa. Não é comum de outras humanidades. Ok? Então, assim, o lance do choro, vocês acham que também vocês acham que é só por causa disso? É mais por causa disso. A questão de tem que chorar porque tenho que lembrar que eu estou aqui. Você tem que lembrar que eu estou aqui, que eu preciso do cuidado. E também porque é a maneira, realmente, os médicos fazem, e é comum, né, forçar a barra, se for o caso, dar uns tapas mesmo, para ele sentir essa respiração e ter esse contato biológico com a nossa condição, que é respirar sozinho, não mais através da mãe. Então, é aí que ele começa a fazer a grande experiência, né? É respirar sozinho. Dizem que é muito dolorido. Por isso que é mais difícil de encarnar do que desencarnar. É engraçado falar isso, mas eu não ouvi uma coisa só. Outro dia também, no grupo, a gente estava discutindo isso, e aí algumas pessoas que trabalham, que são médicos, também dizendo que os espíritos falam, é muito mais difícil, é muito mais dolorido fisicamente respirar e começar do que terminar. Olha que interessante. Isso que é muito dolorido. Porque é novo também para o espírito, né? Por mais que ele saiba, é igual a gente, por mais que saiba que vai morrer, tem medo. Ele, por mais que saiba que é difícil e dói, quer vir. É engraçado isso, né? O que determina a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? Pergunta. Por que muda? É isso que o pessoal perguntou. Resposta: é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra então o qual ele era. Lembra que eu falei? Ele vem preparando, vencendo, todo cuidado, alguém dizendo, vai por aqui que é melhor e tal. Dependendo da condição dele, ele vai ouvir muito. Dependendo de quem ele vai ouvir médio. Dependendo de quem ele não vai ouvir porcaria nenhuma. A mãe, o pai vai falar 15 anos, 18 anos, e o camarada não ouviu nada. Vai fazer como ele quer fazer. Ponto. Não tem jeito. E aí, assim, na idade entre 15 e 20 anos, surge-lhes o caráter real e individual em toda a sua nudez, ou seja, não dá mais para fazer de conta. Igual 7 anos, 8 aninhos, 9 aninhos. Não dá mais para fazer de conta. Conservam-se bons se eram fundamentalmente bons. Mas sempre com as matizes, né? Com as nuances que a primeira infância conseguiu esconder. É ou não é, gente? Todo mundo que é mãe e pai aqui, é assim ou não é? E que felicidade quando a gente vê que está caminhando e indo para um lado bom. Bom, saudável, né? Que é bom para o pai, para a mãe? Claro, é orgulho, mas é muito melhor para eles. Que a gente fala, ai que bom, não vai sofrer, não vai se debater, né? Que é o que a gente mais sofre. Eu não sou mãe, mas tia é um negócio assim, sério, né? Tia daquela presente. Então, assim, o processo da vida biológica não é criação de Deus. Foi a partir de gestão de tentativa e erro para buscar soluções de problemas insolúveis. Importante que a gente guarde bem isso. A gente fala, é maravilhoso, é lindo uma gestação.
É divino o que Deus fez. Deus emanou todos nós. Só que aqueles que a gente tem na mentalidade, que são anjos, arcanjos, e como chama, como quiser, estão um pouco para frente. Pós-doutorado, pós, né? São os grandes arquitetos da vida. E de diferentes vidas, diferentes humanidades. Então, não é que Deus fez um, fez do outro. Não! Ele emanou você. Você é um ser. Te deu toda a condição para dizer, agora é com você. Só que você, para andar, você precisa de auxílio. Porque os que sabem menos buscam naqueles que sabem mais, não é assim? E assim por diante. Então, a vida humana e a infância está nessa, por isso que eu falei que a humanidade nossa é a única que tem, talvez, posso estar errada, posso descobrir que tem outras, não sei, até hoje eu não vi, não aprendi ainda, mas pode ser que eu esteja errada também. Mas vamos considerar que essa nossa condição humana, onde nosso espírito está depositado e vivenciando a experiência, uns gordinhos, outros magrinhos, um altinho, outro baixinho, outro assim, e assado. Isso é uma experiência para que o espírito possa vivenciar coisas e aprender coisas. Então, foi criado a partir de algumas coisas, foi criado gradativamente e chegamos até aqui. Dizem que somos a espécie humana mais novinha que tem. É a última versão. Por isso todos estão de olho. Não é que estão de olho em você, espírito, por isso que dificulta a sua vida. É porque está de olho. E que experiência é essa? Em que você, como ego, escolhe. Quero isso, não quero isso. Que você, como ego, escolhe. Posso fazer o mal ou posso fazer o bem. Que humanidade é essa nova? Que está tendo essa condição, essa percepção de escolher dessa maneira. Não apenas como animal, mas ser racional e, além de ser racional, e ainda ter a questão moral. Então, essa questão biológica, criada por eles lá atrás, e melhorado gradativamente, DNA e assim por diante, e vão continuar fazendo isso? Vão continuar fazendo isso. Talvez alguns de nós participem dessa brincadeira. E nós não sabemos, não lembramos agora. Porque às vezes eu disse, às vezes eu posso falar, eu vou lá experimentar agora. O outro diz, então você vai dessa vez, eu vou na próxima. É assim que funciona. É só isso que funciona. Agora, por que da importância de que bom, eu estou aqui, eu tenho a infância para passar, para o meu espírito dar uma segurada, para poder aprender, para depois vivenciar no momento que eu tenho condições adulta, de ter uma percepção melhor. Olha que maravilha, que oportunidade. Por isso muitos querem. Muitos que estão do lado de lá querem vivenciar, apesar da dor, apesar do problema físico, apesar das dificuldades, apesar das brigas, apesar de todo o caos que a gente vivencia. Mas é o único lugar que o espírito pode dizer, isso eu gostei, isso eu não gostei, isso eu aprendi, isso eu não aprendi, isso eu vou voltar. É o único lugar. Então, a preciosidade dessa humanidade, começando pela infância, é muitíssimo importante, muitíssimo importante. Em seus lares, possivelmente nascem crianças cujo espírito vem de mundos onde contraíram hábitos diferentes dos vossos. Quem respondeu isso foi o espírito, naquela época. Vem de mundo onde contraíram hábitos diferentes dos vossos. Espíritos que nunca vivenciaram um corpo biológico de carbono como o nosso. Que pode ser que viviam em outros lugares, como dizia o próprio Divaldo Franco, em outro orbe,
que era um corpo de plasma, transparente. Vocês param para pensar nisso? Ou vocês acham que vocês são a última bolacha do pacote? Não, gente, tem muito mais, de outras formas. Nós estamos tentando descobrir como é nossa, para a gente dar conta dela, para a gente usar ela de forma inteligente. Então, como poderia estar no vosso meio esses seres trazendo paixões diversas das que vós nutrisse, inclinações, gostos, inteiramente opostos aos vossos, se não passando pela infância? Você já pensou? Você vem lá de Saturno, completamente diferente a vivência, a experiência. Aí você tem que viver aqui, cai de paraquedas já com 20 anos. Misericórdia, né, gente? Tem que passar pelo lado da infância para ver se passa um período para falar, meu Deus, como é que é esse negócio? Como é que faz para viver aqui? Isso, é só isso. Os espíritos entram na vida corporal para se aperfeiçoar. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis ao conselho da experiência e daqueles que devem fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres, reprimir os maus pendores. Pode não, os pais tentam, mas reprimir, pode reprimir. Você não pode fazer isso, porque perto de mim você não vai fazer. Pode ser que não faça mesmo, até os seus adolescentes. Saiu perto de você, cara, ele vai fazer. Ele vai fazer. Não é? Mas às vezes segura. E aí, assim, só trouxe 2 exemplos para a gente ver. Voluntário Mirim Davi Soares Pimenta, o doutor Pimentinha é o nome dele. Ele tem 13 anos hoje, começou a frequentar o Novo Céu, que é uma instituição com pessoas com paralisia cerebral. Com apenas 6 anos. Ele ia com alguém, com o tio, mãe, né, na instituição. Junto com o grupo Amor em Obra Doutor Palhaço, que é o nome do projeto que vai nesse hospital. E aí ele fala, na matéria toda, ele fala que ele tinha medo. Quando ele entrou a primeira vez, ele ficou com medo, porque as caras das pessoas eram totalmente estranhas, porque é paralisia cerebral. Ele falou que ele tinha medo no começo. Mas mesmo com medo, ele ia, porque ele gostava de ir. Hoje ele tem 13 anos e é um menino assim que faz parte desse trabalho maravilhoso. E assim, aos 6 anos ele ia por quê? Porque alguém levou? Pode ser. Mas ele ia manter, se ele não tivesse a índole, não manteria. Não ficaria. Hoje ele vai sozinho, ele não precisa do pai e da mãe para levar, para tio levar. Ele vai porque ele fala que ele não consegue ficar sem estar lá no hospital. Esse é um dos casos. Uma menina, quem já viu aquela arquiteta da favela? O nome dela é Esther Carro, acho que o sobrenome é Carro. Filha de pedreiro, mãe diarista, morava num cômodo e ela achava, contando, ela achava horrível. Como pode dormir em frente assim da córrego, de ratos e da casa? Aquilo não entrava na cabeça dela. Hoje ela tem um projeto num dos bairros lá em São Paulo, no Paraíso, quem é de São Paulo sabe, tem favelas enormes, né? O trabalho que essa menina está fazendo, gente, ela está indo agora para a Alemanha para fazer palestra e para levar qual é a experiência dela lá. Ela juntou um grupo para melhorar casas de um cômodo, uma peça, para ser um lugar decente para as pessoas morarem. E ela fazia isso desde meninota, ela já ajudava alguém a fazer essas coisas. E ela falou que ela ia fazer a diferença. Hoje ela é uma arquiteta e ela não saiu da favela. Eu estou falando isso porque, assim, é o lugar? Ah, não tem oportunidade, tadinha. Mora num lugar assim, não tem o que comer. Ela se virou para ter bolsa, ficou devendo, pediu, enfim, ela se virou para poder fazer a universidade, para poder fazer a faculdade. Então, e desde criança, então a diferença está nisso, né? Assim como, infelizmente, todo mundo sabe desse caso, né? Nos Estados Unidos.
A dupla com 11 anos, 2 garotos, agrediu James de 2 anos. A mãe deixou um pouco o garoto na frente de uma coisa para pegar, uma coisa no carro, não sei, deixou em frente de uma mercearia. Quando ela voltou, alguns meses depois, não estava mais o menino de 2 anos, ficou aquela doideira. Aí depois viram, né, depois que aconteceu o problema, que esses 2 garotos levaram o garotinho de 2 anos, agrediram-no físico e sexualmente, jogaram o corpo da criança sobre trilho e cobriram com pedra. James foi atingido por um trem de 2 anos. Os 2 garotos cumpriram pena em unidades de reabilitação. Isso foi em 93, gente. Em 2001, eles foram liberados com regras bem duras de condicional. Mas, adianta. Os motivos do crime permanecem ocultos. Interessante, né? Qual é o motivo de 2 garotos pegar um menorzinho e detonar a vida do menorzinho? Qual é o motivo? Não conhece? O que é índole do ser, do espírito? É duro, né? É criança, tem 11 anos. Então, assim, é complicada a infância, né? Igual você falou semana passada, né? Você levantou essa questão de que depende muito também, né? A criança às vezes tem uma boa índole e está, às vezes, com pais não tão, digamos assim, não tão bons, não tão preparados. Só que normalmente, tá, não é regra, mas normalmente quando é assim, ele dá conta. Porque o amoroso, o bom, sempre se sobressai ao que é pior. Sempre se sobressai. Então, se ele é assim, a vida, a própria experiência bota ele para fora disso. Entende? Então, assim, e se ele também tem que passar, ele passa com dignidade. Então, lembrando sempre, a culpa nunca é total do outro, nem da mãe, nem do pai, nem do vizinho. Não. Ele tem uma responsabilidade de lhe passar. Agora, dizer lá na frente, mas a mãe não cuida. Não, gente. Não vamos esquecer. Aquele serzinho lá de 8, 10, 12, 15 anos é um ser com história, com tudo. Ele tem que dar cabo da história dele. Ele tem que dar resposta para a história dele, certo? É como se a gente tivesse esse tempo para poder ver outro lado da moeda, né? Se a índole numa situação fosse bem rude, naquele contexto com os pais, pode ser que aquele espírito sinta coisas diferentes. E ao sentir e ao perceber uma emoção, um sentimento diferente de que talvez ele não tenha tido em outro momento e talvez também não tinha tido oportunidade, o contexto anterior não deu e nesse deu. Então, o que era para continuar ruim, quebra. Então ele muda, porque nós podemos mudar a qualquer instante. A escolha é feita a todo instante. E o espírito, independente dele ser quando criança, não, porque você vai mostrando. Então é como se ele acostumasse. Sabe aquela coisa que você faz uma, você faz duas, você faz três, você faz quatro, ele vira hábito. Você faz sem pensar? Andar de bicicleta? Aí você pensa no começo, depois você não pensa mais. A mesma coisa. Você faz isso com uma criança, faz de novo, mostra de novo, sempre o mesmo jeito, né? É como se aquilo você fosse ajudando ele a apagar aquilo que não é legal naquela circunstância e você deu uma opção, mostrou que pode ser legal. Então ele deixa, ele quebra. Então, logicamente que esse processo, muitas das vezes, é tirado boa parte da dificuldade, com certeza, porque mesmo ele não sabendo o que está fazendo a escolha, mas está repetindo, 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 e aquilo que se repete perto de você, fica comum. Aí você começa, quando você percebe, está fazendo igual, não é assim, do exemplo? Então, automaticamente, você deixa aquilo, é como se você quebrasse. Então, você vai indo para a vida adulta com outro. Aquilo que era assim, sempre foi, você fez assim. Agora aquilo
aquele pedaço já não existe mais, agora é desse jeito. Então o adulto vai ser daquele jeito. Era o que ele é, com o contexto que você ensinou. Então talvez foi muito forte, foi muito bom, aquilo passou, deixou de ser. Então valeria ter um universo que se um espírito já evoluído para vários aspectos, chega num contexto muito ruim. Ele não esquece o que ele aprendeu. Chega com um espírito evoluído e tal, mas passa por uma experiência. Tão desastrosa. Agora vai saber por quê. Porque, sim, é história. Tendo as possibilidades que a gente não pode chegar também. Tem pessoas que deixam, tem pessoas que o contexto influencia mais. Para o bem e para o mal. É isso que você está querendo dizer. Influenciou para o bem, ajudou, auxiliou, ele passa a ter uma vida adulta com aquela cognição, com aquela percepção que os pais deram, alinharam e tal, né? E aqui vem outro momento, vem aquele bem em condições assim, já, né, digamos assim, nasce um Chico Xavier numa família desestruturada, mais ou menos isso, sabe aquela coisa assim? Vem semi-pronto, pronto, né, amoroso e tal, e aí nasce num lugar ferrado. Olha, eu estou para lhe dizer que vai depender muito do naipe que ele tiver, porque se ele tiver num naipe evoluído pra caramba, não vai abater. Ele vai driblar a situação. De um jeito ou de outro, ele vai driblar. Porque o mais evoluído tem uma coisa interessante, mas ele é mais inteligente. Aquele que sofre, aquele que bate, aquele que revida, é mais ignorante. Ele não sabe lidar. Aquele mais evoluído é como se ele soubesse inconscientemente que não tem muito valor aquele biológico. É só um período, é só uma fase. De 80 a 100 anos. Enquanto aquele que ainda está atrasado é apegado à matéria. Ele revida, ele briga, ele não está bom, ele vai reculpar outro, porque eu não faço, entendeu? Então, o mais evoluído, ele é mais inteligente. Então, ele vai ter condições. Pode cair? Claro que pode. Qualquer um de nós está sujeito a perder as estribeiras, digamos assim, e aí cometer coisa que não se deve, qualquer ato que seja ruim, para ele ou para o outro. Pode? Claro que pode. Por isso é o caos que a gente fala assim, eu vou lá, o que vai acontecer? Tem histórias de espíritos que disseram, a hora que voltou, falou, meu Deus, mas não era nada disso. Como que eu fui deixar acontecer isso? E acontece. Ele vai desaprender o que ele aprendeu para ser bom, amoroso? Não, mas é como se ficasse guardado lá, mas ele maculou alguma coisa, ele vai ter que consertar. Entendeu? Então, assim, tem a condição de tirar? Tem, mas ele pode cair. Depende do patamar que ele tiver. Tá certo? A gente vê pessoas, às vezes, filhos, que falam, como você suporta tudo isso? Né? E aí, tá tudo bem, tá tudo certo. É como se ele falasse para você assim, só você não percebeu que há pouco tempo eu não sou isso aqui. Quem está nesse patamar não cai. Quem ainda tem apego algum, vai cair de novo, vai cair outra vez. Certo, gente? Gente, desculpa da hora, mas não tem jeito, tem assuntos e a partir de agora a gente vai começar a falar sobre as condições de relacionamentos, coisas morais, que aí o bicho pega, né? Então o próximo vai ser simpatias e antipatias. Por que eu gosto de fulano e por que eu olho para fulano e não suporto sem eu mesmo conhecer? Certo?